Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e hoje quero falar com você sobre movimentos sistêmicos, sobre constelação familiar e a diferença que a constelação familiar faz para a evolução das pessoas nesse momento, né? Você sabe o que é constelação familiar? O termo técnico é terapia sistêmica familiar, segundo Bert Hellinger, alemão, que foi padre, missionário, viveu 20 anos entre os Zulus, trabalhando como missionário católico, também terapeuta, psicanalista, além de ser também terapeuta de diversas outras abordagens, inclusive programação neurolinguística, terapia do script, entre outras, acabou descobrindo esses movimentos sistêmicos, né? O trabalho dele, a pesquisa dele acabou evoluindo por aí e ele descobriu aquilo que hoje nós chamamos de movimentos sistêmicos e que é a base do trabalho da constelação familiar. Então, constelação familiar não é uma invenção, é mais uma descoberta. E é um trabalho fenomenal, né? Então, segundo o que nós percebemos, né, nos processos de constelação, para o ser humano é muito importante o grupo. Todos nós fazemos parte de sistemas. Você faz parte de um sistema familiar, onde você veio ao mundo, né? Então, você faz parte da sua família, seus pais. Ah, mas eu nem conheci meu pai. Não tem importância, você faz... Quer dizer, lógico que tem importância, quero dizer, faz parte do mesmo jeito. Você está vinculado com ele. Esse vínculo pode ser positivo ou negativo, pode te gerar movimentos positivos na vida ou movimentos negativos na vida. Mas você veio ao mundo através deles, dos seus pais, seus avós, fazendo parte de um sistema com irmãos. E isso é muito importante para o psiquismo humano. Tendo ele consciência ou não, essas forças atuam positivamente ou negativamente. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é uma descoberta, isso a gente percebe nas constelações familiares, né? Então, como é um workshop clássico de constelação familiar? Trabalha-se em grupo, então tem o terapeuta, o constelador, e o cliente do lado, e o grupo faz um círculo em volta dele. Esse cliente traz um tema para ser trabalhado. Eu quero trabalhar minha compulsão alimentar, eu quero trabalhar alcoolismo, eu quero trabalhar insegurança, quero trabalhar meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com meu filho, né? Quero trabalhar um câncer, eu estou com câncer, quero trabalhar uma angústia, uma depressão que eu tenho. Então qualquer tema pode ser trazido para essa roda e o terapeuta então se conecta com esse cliente, se conecta com esse tema e sugere a ele colocar algumas pessoas nos papéis. Então, por exemplo, ele não precisa se aprofundar, ele não precisa contar o que está acontecendo. E é muito interessante quando se trabalha com constelações assim, com pouca informação. Então a pessoa fala, olha, eu estou com um problema no meu relacionamento conjugal com meu marido. Então escolha uma pessoa para representar você, escolha uma pessoa para representar o seu marido. E aí o constelador coloca lá uma pessoa no papel desta moça, dessa cliente, e uma pessoa no papel do marido dela. Pessoas que ela nem conhece, que estão lá na roda que ela não conhece, pessoas que não a conhecem também. Essas duas pessoas, esse homem e essa mulher, ficam se olhando, e aí o terapeuta senta, o cliente senta, todo o grupo em volta, e o grupo espera o movimento. Então as pessoas que estão lá na posição, elas devem seguir o movimento. E aí o que surge? Surpreendentemente, as pessoas lá começam a ter sentimentos, sensações, começam a ter vontade de exercer algum comportamento. Então, por exemplo, de repente, aquele homem lá não consegue ficar em pé. As pernas começam a fraquejar. Ele começa a fraquejar, a bambear e querer sentar. E aí o terapeuta pergunta para o cliente o que acontece com ele. E ela diz, ele é cadeirante, ele usa cadeira de rodas. Olha que interessante. A cliente não contou isso para o terapeuta. Os dois representantes que estão lá não sabiam disso, mas o movimento vem, a pessoa não consegue ficar em pé, né? E aí, de repente, a mulher dele começa a olhar com raiva para ele, ou seja, a representante da esposa começa a olhar com raiva para esse homem que está sentado, porque alguém vai lá e leva uma cadeira para ele. Começa a olhar com raiva, né?
E aí a pessoa do lado diz, putz, é justamente isso que eu sinto, né? Eu sinto uma impaciência, eu tenho uma raiva dele, não conseguir isso, não conseguir aquilo, né? Ele se acidentou tem 5 anos, eu ainda não me habituei com essa nova realidade, de eu ter que ser a pessoa que faz as coisas e tal. Olha, veja só que interessante, né? E aí, de repente, essa pessoa da cadeira de rodas começa a olhar para o chão. Começa a olhar para o chão e começa a chorar. E aí o profissional coloca alguém deitado naquele lugar onde ele olha. E aí ele desaba a chorar, né? E aí vem à tona a história da perda de um filho, né, que morreu na gestação ainda, morreu aos 7 meses de gestação, por conta de uma complicação, né? E esse homem lá, olhando para aquilo, para aquela dor. E aí o que vem à tona ali? Né? O filho morre menos de 1 ano antes do acidente dele. Isso foi uma decepção tão grande, e essa pessoa agora busca morrer também. Esse pai busca morrer. Então, inconscientemente, parou num acidente, quase morreu e ficou deficiente físico, ficou paralítico, né? E paralítico, agora está em depressão e só não morre por conta da medicação. E aí vem à tona ali ele olhando para um filho que morreu, que era o sonho dele, que ele amava tanto, aquele bebê que eles durante tanto tempo quiseram ter, e aí morreu antes de nascer, e aí ele olha para aquela situação no chão, né? O representante, esse homem nem está lá, vamos lembrar disso, hein? Quem está ali é a esposa que veio constelar a relação dela com o marido. E ela não contou que o marido era cadeirante, não contou que o marido estava em depressão, que ele tinha se tornou cadeirante há 5 anos, depois de um acidente, ela não contou nada disso. Isso vem à tona, os representantes, ela simplesmente pegou uma pessoa lá do grupo, da plateia, para ser ela, uma pessoa para ser o seu marido, e colocou os dois lá, um olhando de frente para o outro. De repente o homem começou a fraquejar e não conseguia ficar em pé, seguindo os movimentos do real, né, da pessoa real, que é um cadeirante, e de repente ele começa a olhar para o chão com tristeza, para uma posição fixa, e aí o terapeuta coloca um outro integrante do grupo naquela posição, e aí ele desaba a chorar, né? E vamos lembrar, a pessoa que estava no papel da esposa olhando com raiva e com impaciência para ele. E aí vem à tona a história do filho que morreu antes de nascer, da depressão que ele começou a ter, do acidente quase fatal que ele teve, menos de 1 ano depois da morte do filho, se tornar paralítico e hoje só não morrer por conta de muitos medicamentos, senão ele já tinha morrido de tanta depressão. Veja que interessante. E a esposa olhando com impaciência, com raiva. Que interessante. Ninguém contou. Veio à tona o que está acontecendo e veio à tona a causa profunda disso, a perda desse filho, né? E provavelmente é possível perceber também outras questões, talvez, que aconteçam no sistema da mãe, o que leva a mãe a ter essa impaciência com esse marido e talvez até a impossibilidade de ter filhos, né? Tem outras coisas que tem no sistema dela que podem vir à tona da história dos ancestrais dela, do pai dela, da mãe dela, né? A raiva dela em relação à maternidade da mãe com ela, ou coisa assim. E tudo isso surge e pode ser trabalhado ali, nesse setting, ou seja, com frases de solução, com mudanças de posição experimentadas pelo terapeuta e, de repente, por exemplo, esse cadeirante, esse pai apaixonado querendo morrer junto com seu filho, pode tomar esse filho no colo, né? Tomar esse bebê que morreu no seu colo, né? Trazer para si, ou seja, ele vai lá até aquele representante que está no chão do bebê e o abraça e o acolhe, e tem um processo muito intenso de energia aí, e aí vem um alívio muito grande ao seu coração, dando um exemplo, um alívio muito grande no seu coração, muito grande. E ele fala para esse filho que morreu, você tem um lugar no meu coração, você faz parte da nossa família, e eu respeito o seu destino, os caminhos da sua alma. Eu respeito o seu destino, seu breve período aqui. Quando ele faz isso, então, ele se alivia, fica mais leve, né? Aquela mulher, de repente, começa a olhar para ele agora não mais com impaciência. Ambos conectam e acolhem esse filho, né? A partir daí,
as pessoas na vida real começam a falar desse filho, coisa que eles não falavam, era um tabu, ou seja, essa energia não está excluída mais do sistema, agora faz parte do sistema, né? E aí quando se percebe, ou seja, vamos lembrar, esse homem não estava presente, quem estava ali era um representante. Quando a gente vai ver, na vida, aquele cadeirante vai se livrando da depressão de uma semana para outra. Começa a melhorar, ele começa a se sentir mais alegre, com mais energia, começa a ter novos sonhos de futuro, né? A esposa começa a ficar mais feliz, mais esperançosa de uma vida melhor com eles e com ele, e a coisa toda melhora. E se bobear, eles até conseguem ter ainda um filho. Olha que interessante. Então, um trabalho ali em laboratório, né, em workshop, onde aquela pessoa nem estava presente, mas ali, quando se trabalha a energia sistêmica, o campo, né, do sistema das pessoas, ele é acessado. E ele recebe benefícios onde quer que esteja. Constelação familiar é fenomenal, é um trabalho sem igual. E é técnico. Tem curso de formação, né? Tem metodologia, apostila, tem centenas de livros de diversos autores no mundo. No Brasil, dezenas e dezenas, em português já, de livros com base em constelação familiar. Recentemente, inclusive ficou disponível em rede nacional, via o programa do Fantástico, um juiz, o Sami, um juiz que vem fazendo trabalhos fantásticos, conseguindo conciliação, conseguindo resolver questões familiares através das constelações familiares. E hoje ele vem treinando e capacitando outros juízes a fazerem isso. E, nossa, isso tem facilitado demais os acordos, né? Porque monta-se um workshop, ambos, os dois que estavam em conflito vão lá assistir, né? E ele trabalha colocando representantes e vem à tona os sentimentos reais que estão por baixo daquele problema e o que está acontecendo, e aí se trabalha. Muito interessante. O Sami é uma pessoa muito bacana, né? Eu conheço ele, nós fizemos inclusive formação juntos em 2008, 2009 com Hellinger, diretamente com Bert Hellinger. Foi a única turma de formação mesmo que ele deu aqui no Brasil. E a conclusão foi lá na Alemanha. Então nós fizemos juntos essa formação e ele, enfim, né, na época juiz, mas apaixonado pelas constelações familiares, e depois foi evoluindo esse trabalho. Lá na Bahia ele atua lá. É muito bacana mesmo. Muito bem. Eu vou me aprofundar um pouco mais agora nas leis sistêmicas, né? Qual é a base desse trabalho fenomenal? Mas é importante você entender que ele pode ser extremamente libertador de qualquer tema, né? As constelações, se você trabalha qualquer tema, ele trabalha pessoas que não estão perto de você, inclusive. E é interessante que ela pode ser usada tanto em workshops, como também no atendimento individual. Vários psicólogos, terapeutas, coaches vêm se capacitando também em constelação familiar, porque ela vai ser uma ferramenta de extrema especialização, extrema funcionalidade quando a gente vai chegar em temas relacionados à família. Temas relacionados à família de origem, por exemplo, a vínculos familiares, que estão na causa de várias questões, né, em vários temas, de várias sabotagens em vários temas, seja profissionais ou pessoais. Quero te convidar, nesse final de semana agora, está começando a formação em constelação familiar da Ápice Desenvolvimento Humano. Começa agora, a gente ainda tem vaga, então você pode se inscrever para o curso básico de constelação familiar, inclusive, você pode fazer só o final de semana, ou você pode seguir para uma formação inteira. Sábado agora, curso básico de constelação familiar na Ápice Desenvolvimento Humano, telefone 11 2361 5000. Curso básico de constelação familiar na Ápice Desenvolvimento Humano, telefone 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. Curso para todo mundo, para você que é terapeuta, que quer ser terapeuta, para você que quer para o seu autodesenvolvimento. Fazer um final de semana de curso básico, você vai se trabalhar demais, por todos os lados, né? Sistemicamente, tanto a sua família de origem como a sua família atual. Então, um trabalho muito profundo nesse final de semana com a Emília Santana, Emília consteladora, supervisora de coaches na Ápice, é uma pessoa extremamente capacitada, né? É uma formação apostilada, estruturada, ao estilo Ápice, né? Você que já é
aí ouvinte do programa, você que já assiste na internet, você que já é aluno da APS, que já fez alguma coisa na APS, sabe o quanto nós damos treinamentos com estrutura, com começo, meio e fim, com a metodologia ali. E é muito comum fazer treinamentos em constelação familiar sem muita estrutura. O trabalho da APS é bem estruturado, a pessoa já sai do curso montando seus workshops, se sentindo segura para isso, é bem diferenciado nesse sentido, tá? Então começa nesse final de semana, curso de constelação familiar. E se você quiser passar por atendimentos individuais, você vem no Desafio Ápice. O que é o Desafio Ápice? Você vem para 10 sessões. Se em 2 sessões você já não perceber que evoluiu, se em 2 sessões você não perceber que você já está bem melhor, a Ápice devolve todo o seu dinheiro. Isso no atendimento individual. Atendimentos em São Paulo, capital. Atendimentos em Campinas. Atendimentos em Jundiaí, com desconto agora no mês de julho. Atendimento em Jundiaí com desconto no mês de julho. E inaugurando atendimento em Alphaville, também com desconto especial. Você que é de Alphaville. Liga para a Ápice, telefone 11 2361 5000. Vem resolver qualquer questão. Depressão, timidez, insegurança, fobia, ansiedade, dificuldade de relacionamento no trabalho, com o chefe, com a equipe, dificuldade de comunicação, ansiedade extrema, baixa autoestima, qualquer padrão emocional. Quer resolver? Vem, experimenta a Ápice Desenvolvimento Humano. Metodologia diferenciada, 15 anos de estrada, equipe treinada semanalmente, com supervisão de todos os casos semanalmente. É para você que quer mudança. Se em 2 sessões não perceber mudanças, já nós devolvemos o seu dinheiro. Em 2 sessões você já não vai chegar no 10, não vai resolver totalmente, claro. Mas você já tem que perceber que já percebeu mudança, que a sua vida já está diferente, que você já está se comportando, agindo de maneira diferente, naturalmente, sem forçar. Sem forçar, naturalmente. E essa é uma mudança bem feita de dentro para fora. Vem experimentar o coaching estrutural sistêmico. É um trabalho com constelação familiar, programação neurolinguística e coaching. Atendimentos individuais por Skype para todo o planeta. Atendemos o planeta todo e atendemos mesmo, gente do Brasil e do mundo, tá? Brasileiros espalhados por aí afora. E atendemos também estrangeiros na língua inglesa e na língua espanhola. Telefone 11 2361 5000 e o site apcedesenvolve.com.br. Vamos lá, vamos seguir. Falando de leis sistêmicas, são 3 leis, né, descobertas pelo Hellinger. A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. Vamos falar rapidamente sobre elas, eu não tenho muito tempo mais hoje nesse nosso programa, mas você pode entrar no YouTube, e lá no YouTube eu tenho programas mais aprofundados, inclusive com a Emília Santana junto, entrevistando a Emília Santana, que é a formadora nas constelações. Entra lá no YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano, você digita no YouTube e procura lá constelação familiar, leis sistêmicas, né, no índice lá dos vídeos, e você vai ter um vídeo inteiro sobre uma das leis, um vídeo inteiro sobre outra lei, bem legal. Mas hoje eu quero falar rapidamente sobre as 3. Então a primeira é a lei do pertencimento. O que o Hellinger descobriu? Que todas as pessoas têm direito ao seu lugar, ao seu pertencimento. Quando uma pessoa é excluída, isso gera problema. Então vamos lá. Então um filho, mesmo tendo morrido, né? Então no caso que eu dei como exemplo agora há pouco, a criança morreu com 7, 8 meses de vida, né? Teve problemas de complicação na gestação e morreu. E aí, isso foi algo que doeu tanto nos pais, que eles não querem falar sobre isso, não querem pensar nisso, né? E o que acontece quando eles fazem isso? Quando eles fazem isso? Eles estão excluindo aquela pessoa do sistema. Se eu não quero pensar, se eu não dou um nome, se eu não falo com amor, eu estou excluindo. E o que vai acontecer como consequência? Isso vai gerar problema. O que se percebe quando se exclui alguém? Outros membros do sistema, às vezes, começam a querer ir junto, né? Um filho que começa a entrar, um outro filho vivo que começa a entrar em depressão, por exemplo. O próprio pai, como eu dei um exemplo aqui, né? Isso acontece, por exemplo, com alguém que ficou traumatizado com a perda da mãe, com a perda do pai, com a perda do marido. Então vamos lá. Então a pessoa perdeu a mãe com câncer e ela definhou na fase final de câncer. E aí a pessoa, o filho, ficou traumatizado com aquela imagem da mãe ali em estado terminal de câncer e ficou tão traumatizado que não consegue nem pensar na mãe mais. Quando pensa na mãe, vem aquela imagem e ele não quer pensar. E aí o que acontece?
essa pessoa muitas vezes acaba caindo em depressão. Por quê? Porque ela não... É como se ela negasse o vínculo com aquela mãe, né? Ela está excluindo aquela pessoa. Quando ela acolhe aquela pessoa no coração e acolhe e respeita a maneira da pessoa de morrer e diz, isso também é você, a sua maneira de morrer também é você, também tem um lugar no meu coração, uau, tudo se libera, tudo se alivia e ela passa a ter acesso às memórias positivas da mãe que ela já não tinha mais, ela só tinha acesso a memórias de dor. E aí agora quando ela pensa na mãe, como se a mãe estivesse com ela se sente bem, equilibrada. Não é interessante? Então, quando você... Da mesma maneira, exclui injustamente alguém de qualquer sistema, você tira alguém de uma empresa injustamente, é muito comum a equipe toda se desfazer. Outras pessoas começam a ir embora também, começam a seguir aquele. Por quê? Porque todos têm direito ao pertencimento. Quando existe uma injustiça e uma exclusão, isso afeta o grupo inteiro. Então, entender isso facilita demais relacionamentos. Um outro processo, uma outra lei sistêmica é a lei da ordem, né? E a ordem é quem veio primeiro, quem veio depois, quem veio por último. Então, na família, pai e mãe, depois... irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo. Quando um filho quer tomar o lugar de um pai ou de uma mãe e fala, eu sou melhor que você ao lado da mamãe, papai, mesmo não falando, mas se comportando dessa maneira, criticando excessivamente o pai, por exemplo, criticando a mãe, é como se ele estivesse querendo mudar de lugar na ordem. Ele é maior do que o pai. Ele olha para o pai ou para a mãe e fala, você é pequeno, eu sou grande. Isso gera problema. Porque a pessoa que se coloca assim em casa acaba sendo inseguro na rua, porque para ele ter costas largas, ter os pais... reverenciar os pais, isso dá poder, dá força. Quando ele se coloca como grande e os pais pequenos, é como se ele ficasse meio órfão. Então, isso gera problema para ele e gera para os pais que vão enfraquecer, né? Que vão perder a honra no sistema. Quando um irmão mais novo quer tomar o lugar do irmão mais velho, quer mandar mais e coisa e tal, isso também vai dar problema, vai dar angústia no irmão mais velho. O irmão mais velho eles podem entrar em atrito, o irmão mais velho pode enfraquecer, pode querer ir embora. Quer dizer, então é importantíssimo entender a lei da ordem. Quando o irmão mais novo reverencia, não é se submeter, mas reverencia e reconhece que o irmão mais velho tem os pais há mais tempo, está no mundo há mais tempo, e que ele bebeu do irmão mais velho, ele aprendeu na infância com o irmão mais velho. Quando ele reconhece isso com amor, então ele se sente mais forte, mais seguro, e o irmão mais velho também faz bem para todo o sistema. Quando você reconhece o seu pai e a sua mãe como base para a sua existência e você agradece pela vida, independente do que eles tenham feito, então vem a força em você, vem o equilíbrio, você tem amor, tem poder, sabe? E vem equilíbrio para o sistema como um todo, independente do que tenham feito os pais. Então é um trabalho muito bacana entender essas leis sistêmicas e conhecer soluções para quando elas estão sendo infringidas, quando elas estão gerando problemas. Esse é o trabalho das constelações. É muito legal, porque você pode fazer em atendimento individual de maneira bem objetiva, pode fazer em grupo, em workshop, de uma maneira muito... sistêmica, muito profunda, vem à tona a questão sem nem que ela seja dita, e aí é possível trabalhar. Então, um trabalho muito bacana. Quero te convidar para passar por processos individuais. Em qualquer lugar do mundo você pode ser atendido por Skype. E no Brasil, em São Paulo, você pode ser atendido em Campinas, Jundiaí, Sorocaba e Alphaville, presencialmente, tá bom? E por Skype em qualquer lugar do Brasil. Se em 2 sessões você já não perceber que evoluiu, a Ápice devolve o seu dinheiro. Só nós fazemos isso, com muito compromisso, com um contrato te protegendo, inclusive, porque a gente acredita de fato na evolução do ser humano com técnicas de última geração, de maneira breve e consistente. Então liga para a Ápice, atendimentos individuais, ou vem fazer curso, vem fazer o curso básico de constelação nesse final de semana, ainda dá tempo. Workshop de constelação familiar na Ápice Desenvolvimento Humano. É um curso básico de um final de semana que também é o início da formação. Se você quiser, você já começa num treinamento aprofundado, você já segue no treinamento aprofundado. Telefone 11 2361 5000. 2361 5000. 11 2361 5000. Site apcedesenvolve.com.br. E YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano, tem todos os vídeos de muito assunto lá para você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!